o impacto da falta de empatia no cérebro humano e nas relações sociais. A empatia é uma habilidade essencial para a construção de relações sociais saudáveis e harmoniosas. No entanto, em uma sociedade marcada por desafios emocionais, como o estresse, a competição e o isolamento, a empatia muitas vezes é deixada de lado, e a falta dela pode ter sérios impactos no cérebro e nas interações humanas. Quando uma pessoa perde a capacidade de se colocar no lugar do outro ou de compreender as emoções alheias, as consequências podem ser tanto pessoais quanto sociais, afetando a qualidade de vida de todos ao seu redor. Compreender a fundo o impacto da falta de empatia é essencial, pois nos permite reconhecer a importância dessa habilidade em todos os aspectos da vida cotidiana, seja nas interações pessoais, profissionais ou mesmo no nosso próprio bem-estar emocional. O que é a empatia? Antes de explorarmos os efeitos da falta de empatia, é importante entender o que ela realmente significa. A empatia é a habilidade de entender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa. Não se trata apenas de sentir compaixão, mas de se colocar emocionalmente na situação do outro, como se fosse você vivendo aquela experiência. Existe uma diferença fundamental entre simpatia e empatia. A simpatia é o reconhecimento do sofrimento do outro, enquanto a empatia é a capacidade de sentir com o outro. Em um nível mais profundo, a empatia permite que nos conectemos com a dor, a alegria, as frustrações e os sucessos de uma pessoa, nos tornando mais próximos emocionalmente dela. Existem dois tipos principais de empatia: a empatia cognitiva e a empatia emocional. A empatia cognitiva permite que compreendamos as emoções de outra pessoa sem necessariamente sentir as mesmas emoções. Ela nos ajuda a entender a perspectiva do outro, a reconhecer suas necessidades e a ajustar nosso comportamento em conformidade. A empatia emocional, por outro lado, nos faz sentir as emoções do outro de forma visceral. Isso nos leva a uma experiência mais profunda de conexão, onde nossa resposta emocional é moldada pela situação vivida por outra pessoa. Ambas as formas de empatia são cruciais para manter relações saudáveis, pois nos permitem não apenas entender o outro, mas também nos conectar de maneira profunda. A falta de empatia e seus efeitos no cérebro. Quando uma pessoa perde a capacidade de sentir empatia, os efeitos podem ser devastadores para seu cérebro e suas relações interpessoais. O cérebro humano, em especial a amígdala, que é a área responsável por processar emoções, fica diretamente envolvido nesse processo. Estudos mostram que a falta de empatia pode afetar a função da amígdala, prejudicando a capacidade de reconhecer e responder adequadamente às emoções dos outros. A amígdala é responsável pela nossa resposta emocional instintiva e pela leitura das emoções alheias, desempenhando um papel fundamental na nossa capacidade de identificar quando alguém está em sofrimento ou feliz. Pessoas com dificuldades empáticas podem se tornar mais insensíveis às emoções dos outros, levando a um aumento do estresse e das tensões nos relacionamentos. A incapacidade de perceber as emoções alheias cria um distanciamento emocional, dificultando a construção de vínculos autênticos. Em vez de sentir o que os outros estão vivenciando, a pessoa empaticamente bloqueada pode agir de maneira fria e indiferente, exacerbando os conflitos e as incompreensões. A longo prazo, esse comportamento pode resultar em solidão e até mesmo em distúrbios psicológicos. Além disso, a falta de empatia não afeta apenas a capacidade de entender as emoções dos outros, mas também pode prejudicar a forma como lidamos com nossas próprias emoções. Sem a habilidade de conectar-se emocionalmente com os outros, pode ser mais difícil para uma pessoa identificar e processar suas próprias emoções de forma saudável, levando a uma deterioração da saúde mental e emocional. O cérebro, então, se torna cada vez mais sobrecarregado por essas tensões não resolvidas, resultando em um ciclo vicioso de isolamento emocional. Como a falta de empatia afeta as relações pessoais. A falta de empatia tem um impacto direto na qualidade das relações pessoais. Em um relacionamento familiar, por exemplo, os pais que não conseguem se conectar emocionalmente com os filhos podem criar um ambiente onde as crianças se sentem desamparadas e incompreendidas.
Isso pode afetar o desenvolvimento emocional da criança, levando a problemas de autoestima, dificuldades na regulação emocional e até mesmo comportamentos disruptivos. Quando a empatia é ausente, a criança não recebe a validação emocional que precisa para entender seus próprios sentimentos e aprender a lidar com eles de maneira construtiva. Em amizades e relacionamentos amorosos, a falta de empatia pode se manifestar como indiferença, egoísmo ou até manipulação. Quando um parceiro ou amigo não consegue se colocar no lugar do outro, as necessidades emocionais de uma pessoa podem ser negligenciadas, causando sentimentos de rejeição e frustração. Além disso, a incapacidade de perceber as necessidades emocionais do outro pode levar a uma falha na comunicação e na resolução de conflitos, o que dificulta a manutenção de uma relação saudável e equilibrada. Em vez de criar laços de confiança e compreensão, a falta de empatia cria muros emocionais, onde cada pessoa fica isolada em suas próprias experiências. Em relacionamentos amorosos, por exemplo, isso pode gerar uma dinâmica onde um dos parceiros se sente constantemente invalidado, enquanto o outro não entende ou não se importa com os impactos de suas ações. Esse desequilíbrio pode levar a um desgaste emocional significativo, onde a conexão entre os dois diminui com o tempo. O amor, que deveria ser uma experiência de compreensão e apoio mútuo, torna-se um terreno fértil para frustração e desconfiança. O impacto social da falta de empatia. No nível social, a falta de empatia pode se espalhar e criar um ciclo de desconexão e hostilidade. Quando uma sociedade perde sua capacidade de ser empática, ela tende a se tornar mais polarizada e segregada. A falta de compreensão mútua pode aumentar a desconfiança e a intolerância, levando a um aumento da discriminação, do preconceito e da violência. Quando as pessoas não conseguem se colocar no lugar dos outros, elas podem facilmente começar a julgar e a marginalizar aqueles que são diferentes delas, criando divisões profundas. No cenário profissional, a ausência de empatia pode resultar em ambientes de trabalho tóxicos, onde as necessidades emocionais dos funcionários são ignoradas e as relações interpessoais se tornam frias e impessoais. Líderes que carecem de empatia podem ser insensíveis às dificuldades de sua equipe, prejudicando o moral e a produtividade. Em equipes de trabalho, a falta de empatia pode gerar um clima de competição negativa, onde os colaboradores se sentem desvalorizados e desmotivados, o que pode levar a um alto índice de turnover e a uma queda no desempenho organizacional. Além disso, a falta de empatia pode contribuir para uma maior desigualdade social. Quando as pessoas em posição de poder não conseguem se colocar no lugar dos mais vulneráveis, políticas públicas podem ser tomadas sem levar em consideração as necessidades dos mais necessitados. Isso cria um ciclo de marginalização e injustiça, onde os recursos e a atenção estão concentrados nas necessidades de poucos, em vez de serem distribuídos de maneira equitativa entre todos os membros da sociedade. Por que algumas pessoas não conseguem sentir empatia? Existem várias razões pelas quais algumas pessoas têm dificuldade em sentir empatia. Uma das principais causas está relacionada a distúrbios de personalidade, como o narcisismo e a psicopatia. Indivíduos com esses transtornos frequentemente apresentam uma incapacidade de se importar com as necessidades emocionais dos outros, o que os torna insensíveis ao sofrimento alheio. Pessoas com transtornos de personalidade tendem a enxergar o mundo de forma egocêntrica, o que dificulta a habilidade de se conectar genuinamente com as experiências dos outros. Além disso, traumas emocionais e psicológicos, especialmente na infância, podem prejudicar a capacidade de uma pessoa de desenvolver empatia. Crianças que passam por abusos físicos ou emocionais, negligência ou outros tipos de trauma, muitas vezes se tornam distantes e têm dificuldades em entender ou expressar suas próprias emoções. Esse bloqueio emocional pode se estender à falta de empatia pelos outros à medida que crescem. O cérebro de uma criança traumatizada pode desenvolver mecanismos de defesa que bloqueiam a empatia, tornando-a uma habilidade difícil de acessar durante a vida adulta. Fatores ambientais e culturais também podem desempenhar um papel importante. Em uma sociedade onde a competitividade, o individualismo e o materialismo predominam, a empatia pode ser vista como uma fraqueza
ou uma distração das prioridades reais. Esse ambiente pode encorajar comportamentos egoístas e descomprometidos, tornando as pessoas mais focadas em si mesmas e menos dispostas a se preocupar com as necessidades dos outros. Em um contexto social onde a sobrevivência é vista como um jogo de soma zero, ou seja, onde o sucesso de um depende da falha de outro, a empatia se torna secundária. Como podemos desenvolver ou recuperar a empatia? Embora a falta de empatia possa ser debilitante, existem maneiras de desenvolver ou recuperar essa habilidade essencial. A prática constante de mindfulness, por exemplo, pode ajudar a aumentar a consciência emocional e a capacidade de se conectar com as emoções dos outros. Isso pode envolver prestar atenção aos sentimentos de uma pessoa, ouvir ativamente suas preocupações e tentar entender sua perspectiva sem julgamento. Mindfulness nos ensina a estar presentes no momento, permitindo-nos sentir e compreender o que está acontecendo no interior de outras pessoas. Outra maneira de cultivar a empatia é por meio da leitura de ficção ou da exposição a experiências de vida diferentes das nossas. Estudar outras culturas, histórias e realidades pode ampliar a compreensão sobre os desafios enfrentados por outras pessoas, tornando mais fácil se conectar com suas emoções. A ficção, por exemplo, oferece uma oportunidade única de viver as experiências de personagens em contextos e situações que podemos não conhecer pessoalmente, mas que nos permitem entender o que outras pessoas podem estar passando. Além disso, atividades como o voluntariado e a ajuda humanitária podem proporcionar uma experiência direta de empatia, ao envolver-se com os outros de maneira autêntica e compassiva. Quando nos colocamos à disposição para ajudar, não apenas com palavras, mas com ações concretas, nossa empatia se fortalece. Ajudar os outros não apenas beneficia os que recebem, mas também amplia nossa capacidade de entender o sofrimento e a alegria alheia, tornando-nos mais humanos. A terapia também pode ser uma ferramenta eficaz para ajudar indivíduos que enfrentam dificuldades com empatia. Profissionais qualificados podem ajudar a identificar os fatores subjacentes que contribuem para a falta de empatia e fornecer estratégias para superá-los. Muitas vezes, a falta de empatia está relacionada a traumas emocionais não resolvidos, e a psicoterapia pode ajudar a processar essas experiências e desenvolver habilidades emocionais saudáveis. A terapia pode ser o primeiro passo para reabilitar a capacidade de empatia, especialmente quando há bloqueios emocionais decorrentes de experiências passadas. Conclusão: a empatia não é apenas uma habilidade social. Ela é fundamental para a nossa saúde mental e bem-estar. A falta de empatia, por outro lado, pode causar uma série de problemas emocionais e sociais que afetam tanto o indivíduo quanto a sociedade como um todo. Ao cultivar a empatia, podemos melhorar nossas relações, promover um ambiente mais colaborativo e respeitoso, e ao mesmo tempo cuidar da nossa própria saúde emocional. Como uma habilidade prática, a empatia pode ser aprendida e desenvolvida, mas exige esforço, autoconhecimento e muitas vezes a ajuda de outros. O verdadeiro desafio está em manter e fortalecer nossa empatia em um mundo cada vez mais marcado pela falta de conexão emocional genuína. A empatia é uma força transformadora que pode criar pontes onde antes havia muros, curar feridas emocionais profundas e promover uma sociedade mais compassiva e unida. Ao reconhecer a importância da empatia e praticá-la no dia a dia, podemos criar um mundo mais conectado, compassivo e harmonioso. A jornada para cultivar a empatia começa com cada um de nós, em cada pequena interação, e se estende à forma como tratamos o mundo ao nosso redor. A verdadeira mudança social começa no interior de cada pessoa, e é através da empatia que podemos construir um futuro mais justo e solidário para todos.